Estarmos uma vez mais aqui na presença de Ele, de seu trono, para alabarmos a Deus, termos comunhão com nosso Padre Celestial e também com os irmãos. E uma vez mais, eu quero desejar que podamos desfrutar desses momentos que vamos passar juntos. E que quando terminemos estes momentos aqui, podamos sair deste congresso com a segurança que tivemos aqui um encontro com o Senhor Jesus. Amém. Bueno, hermanos, antes de entrar em el tema, eu quero dizer que estou muito contento de estar aqui com vocês e porque Deus ha traído cada um de vocês acá. Ha sido um final de semana muito especial, muito bonito aqui com vocês. E eu agradeço a Deus por isto. E eu quero também dizer a vocês que Deus ha bendecido a igreja em diferentes partes do mundo. Eu não vou alargar contando muitas experiências, mas queria dizer a vocês que em la sede de la Conferência General, em Roanoke, temos uma igreja que foi construída dentro da sede da Conferência General. Há uma parte da construção que é uma igreja. Nossa igreja em Roanoke foi construída com uma capacidade para receber 46 pessoas na igreja. E por muitos anos, nenhum llenava a igreja com os 46 pessoas. Se quedava aí quizá a metade da igreja llena, quase sempre. Pero em estes últimos anos, Deus ha bendecido a obra aí em Roanoke, de tal maneira que a igreja vem crescendo, añadindo membros na igreja constantemente. Chegou um ponto donde ao lado, a sala que está em lado da igreja, aí dentro da sede, havia uma biblioteca. Tivemos que sacar a biblioteca e levamos todos os livros para baixo, para a parte de baixo da construção, onde estão os arquivos da Conferência General. Então, porque aí em esta sala ao lado pusemos uma tela como estas para transmitir o culto, porque já não a igreja não era suficiente, não cabia toda a gente dentro da igreja. Já havia mais de 46 pessoas aos sábados na igreja de Roanoke. Bueno, começamos a construção da igreja já há alguns anos de chamamos centro educacional, uma construção muito grande que estamos fazendo aí, já está quase lista agora. E porque víamos a necessidade de ter uma igreja também. Então, vai ser um centro educacional e dentro deste prédio há uma igreja com capacidade para cerca de 250 pessoas. E quando pensamos, é bem grande a igreja, não? Sim, verdade que é uma igreja grande. Mas a igreja vem crescendo, irmãos, de tal maneira que a sala que tínhamos ao lado já não serve mais também. Se quedou pequena. Então, se passamos, a gente em el sábado llena a igreja e a gente vai a uma parte de abaixo onde está o comedor. E aí é transmitido o culto por multimídia e a gente está aí mirando o culto aí abaixo. Bueno, para resumir a situação, el sábado passado, no ayer, el outro, quando estuve allá com os irmãos, haviam 123 pessoas na igreja. Então, estamos muito contentos e hoje já havia 123 pessoas na igreja e aí uma cidade que está cerquita de Roanoke já estamos começando um grupo novo. Então, se alguns irmãos já não chegaram sábado passado, porque já há alguns sábados que estão se reunindo em esta parte onde vivem alguns irmãos e já se vê a necessidade de ter outra igreja na região de Roanoke para atender a los irmãos aí. Então, damos graças a Deus, Deus ha trabalhado, ha bendecido a obra aí também, onde está a sede da Conferência General, e sigue crescendo a sede. E aqueles que têm a oportunidade são invitados para nos visitar e conhecer a sede e a construção nova. Para nós outros, a construção já está lista, pero aí nos Estados Unidos há muitos requerimentos da cidade e foram aí para fazer a inspeção e nos pediram que arregláramos algumas coisas que para eles não está bem. Algumas ventanas que disseram não estão pequenas, têm que fazer mais largas, coisas assim, pero para nós outros já está bem, pero querem que melhoremos um pouquinho mais.
Pero está bem bonita a construção e, primeiro Deus, dentro de poucos meses vamos ter a inauguração, a apertura da construção nova. Então, alabado seja Deus por tudo que ha hecho. E eu quero também dizer a vocês, de forma general, quando começou a pandemia, digo, em 2020, nos quedamos preocupados, não? Pensando assim, como vamos fazer o trabalho agora? Se cerraram os viagens, já não se podia viajar de uma parte para outra, e já imaginamos a crise financeira que isto poderia trazer no mundo. Então, irmãos, imediatamente eu chamei a los irmãos do Comitê de Finanças e les pedi, digo, irmãos, por favor, se reúnam e vamos fazer cortes de los gastos da Conferência General, porque vem uma crise e para alguns irmãos, aqueles que eram delegados, que tiveram com nós outros em 2019 em Brasil, sabem que a Conferência General, em 2019, teníamos uma deuda de pouco mais de $1 milhão. Debíamos para o departamento de escola sabática, de las ofrendas de primeiro sábado. E a Conferência General tinha esta deuda. Estamos aí por la metade da construção, nem aún la metade havíamos alcançado dessa construção grande que havíamos começado. E agora, logo depois da Assembleia, final de 2019, tivemos a Assembleia, 2020 chega a pandemia, e nos preocupamos, não? Então, se vamos acortar os gastos, e eu digo aos irmãos do Comitê de Finanças, cortem todo o que pueda, e só não vamos cortar as inversões em trabalho missioneiro, isto não. Isso vocês não toquem, déjenle. O presupuesto que está para o trabalho missioneiro, para entrarmos em novos países, não lo toquem. Pero lo mais podem cortar todo. E os irmãos trabalharam e disseram, irmãos, que pensam vocês de cortarmos 10% do salário dos oficiais da Conferência General e cortarmos por 50% os custos de viagem dos oficiais? E eu disse, bueno, vamos fazê-lo, se é isso que nos vai ajudar. Então, se disseram 10% do salário, 50% dos custos de viagem. Na verdade, que os custos de viagem, caso não pudimos viajar, não hizo diferença. Mas quero dizer a vocês, irmãos, que quando chegou o primeiro mês que íbamos a cortar os salários dos oficiais, então me chamou o tesoreiro da Conferência General e me disse, irmão, eu quero dizer a vocês que não sei o que passa, pero o informe que chegou nos disse que ha entrado mais dinheiro que qualquer mês anterior. E o governo americano nos ha contactado e nos ha informado que o governo está disposto a nos dar préstamo, penso que foi $130 mil, algo assim, e com uma condição: o préstamo nos será dado se dentro de um ano nós outros não sacarmos nenhum funcionário por causa da Covid, este préstamo nos vai ser perdonado. E eu digo, e o dinheiro já está listo para entrar em nossa conta. E eu disse, não veio necessidade de cortar o salário dos oficiais neste momento. E eu disse, irmão, então se não corte os salários, que paguem os salários. Nos pagaram o salário. Irmãos, passou, chegou o reporte financeiro, o informe financeiro do próximo trimestre, e o irmão disse, irmão, este trimestre ha entrado mais dinheiro que os trimestres anteriores de los anos anteriores. E, irmãos, assim vino, os irmãos foram tocados por el Espírito Santo, e irmãos de diversas partes do mundo enviaram ofrendas à Conferência General, porque sabiam que poderíamos estar passando por dificuldade, mas não passamos porque os irmãos foram tocados por el Espírito Santo e enviaram ajuda. E eu quero dizer para vocês, para a glória de Deus, que hoje não devemos nenhum euro, nenhum dólar, não devemos mais nada a nadie. Pagamos a deuda que tínhamos de mais de $1 milhão e terminamos já a construção. Já está lista. Só estes arreglositos que nos pediram, que não vai fazer diferença no presupuesto. Então, irmãos, estas boas notícias eu queria compartilhar com vocês, para a glória de Deus, porque temos um Padre que cuida de nós outros, que cuida de sua igreja. E no momento que pensamos que íamos entrar em dificuldade, o Padre mirou e disse, vocês não sabem como eu trabalho. Eu já tenho todo planeado. E o tempo que pensávamos que seria a crise mais grande,
vino a bendição mais grande. E passou a pandemia, o ano passado se abriram novamente as fronteiras para os viajes, hermanos, e houve mais bautismo que nunca. Toda parte havia gente sendo bautizada, gente que estava esperando, ansiosa por el bautismo. Então, se a igreja está crescendo, Deus ha bendecido a igreja, o número de membros se ha añadido a cada dia e financeiramente podemos dar graças a Deus. E quero dizer aos irmãos, estamos bem financeiramente, graças a Deus, pero não temos dinheiro que esteja aí parado. Não queremos ter muito dinheiro em el banco, irmãos. Temos hoje, por la graça de Deus, temos hoje o que é normal para uma empresa saudável. Temos um pressuposto de 10% positivo, que antes trabalhavam sempre com 10% negativo. Hoje temos 10% positivo. Pero não temos muito dinheiro em el banco e nenhum queremos ter. Porque o dinheiro que entra deve ser invertido em trabalho missioneiro para alcançar almas. Não queremos ter muito dinheiro em el banco porque se queda em el banco parado, uma hora a bestia vai chegar e lo vai levar a todo. Pero queremos trabalhar com uma empresa, como uma empresa saudável, que não devemos nada a ninguém, a não ser, como diz a Bíblia, é o amor. Então, irmãos, graças a Deus e graças a vocês todos que han cooperado, enviado suas ofrendas, seus dízimos e han cooperado para que a obra siga adelante. Amém. Bueno, agora sim vamos entrar em el tema. A recompensa de andar com Jesus. Eu quero ler aqui Apocalipse 22, versículo 12. Diz assim: E aqui eu vengo pronto, e me galardão comigo, para recompensar a cada um segundo seja sua obra. Hermanos, Deus, em sua grande misericórdia, liga para nós outros e disse assim: eu les vou a dar uma recompensa. Que recompensa merecemos nós outros, irmãos? Pero Deus, o Deus de amor que servimos, disse: eu todavia les vou a dar a recompensa. Nós outros sabemos que não lo merecemos, pero o Padre disse: pero eu lo quero dar. Eu quero dar a vocês uma recompensa. E eu disse assim: eu vengo pronto e me galardão comigo, para dar a cada um uma recompensa segundo seja sua obra. Eu quero deixar bem claro aqui, irmãos, para que entendamos que há uma diferença entre a graça e o galardão. A graça, quando falamos de salvação, não há nada que podamos fazer para receber a salvação. A salvação é por graça. Vem de Deus, não de nós outros. Pero o galardão é diferente. O galardão é uma recompensa que Deus nos dá por las obras que hacemos em resultado de nosso amor para com Deus. ¿Está claro? Salvação é de graça. A graça vem sem que hagamos nada. Pero o galardão, dijo Jesus aqui, eu vou dar o galardão, é uma recompensa que vou dar a cada um segundo sua obra. Então, quando somos salvos por graça, amamos a Deus, lhe damos graças por tão grande provisão que ha hecho por nós outros. Este amor que temos em nosso coração para com Deus nos leva a obedecer a Deus, a guardar seus mandamentos, a produzir frutos em nossa vida diária, a fazer o bem a outros, a darmos glória a Deus, a servirmos a Deus, guardar seus mandamentos. E estas obras de amor, Deus, em la bondade de Ele, aunque todo viene de Ele, eu ainda, em sua misericórdia, disse: pero eu les vou recompensar por lo que eu he hecho em vuestro coração, porque me permitiram fazer esta obra em vuestro coração, eu les vou dar uma recompensa. Este é o galardão. Então, que galardão é este que Deus nos vai dar? São coisas que 1 Coríntios 2:9 diz assim: antes, como está escrito, coisas que ojo não viu, nem oreja ouiu, nem aun
ni han subido em coração de homem, são as que há Deus preparado para aqueles que lhe amam. Coisas que nenhum podemos imaginar. São as recompensas que Deus nos vai dar. Salmo 19, verso 1, diz assim: Los cielos cuentam la glória de Deus e el firmamento anuncia a obra de suas manos. Irmãos, vamos falar um pouquinho aqui agora acerca do universo, para que podamos entender lo que Deus tem em suas manos, quão grande é o Deus que servimos e quanto pode Deus nos dar como recompensa. Vamos tentar entender um pouquinho, porque nossa mente é muito limitada para entender a grandeza de Deus. Pero quando entendemos um pouquinho da grandeza de Deus, nossas perspectivas em este mundo se cambiam. E o salmista disse assim que quando miramos o universo, o firmamento, podemos ver que o firmamento, o universo nos ensina algo acerca da grandeza de Deus, das obras das mãos de Deus. A profetisa, a serva de Deus, ela diz assim: primeiro testemunho para a igreja, tomo 1. Testemunho selecto, dijo. Tomo 1. Página 95. Diz assim: El Senhor me mostrou em visão outros mundos. Me foram dadas alas, e um ángel me acompanhou desde a cidade a um brilhante e glorioso lugar. La hierba era de um verde vivo, e as aves gorjeavam em um dulce canto. Primeira coisa interessante aqui, irmãos. Que foi dada à profetisa? Alas. Uma visão de outros mundos e depois lhe foram dadas alas. É interessante, não? Pensar em um ser humano com alas, volando por aí. Se é literal ou não, eu não lo sei. Pero eu quero estar allá para saber como vai ser. E disse então a ela que um ángel acompanhou a ela que se iba de uma cidade a uma cidade de um brilhante e glorioso lugar. E se vocês paramos para pensar um pouquinho, irmãos, as colores que haviam aí chamou a atenção da profetisa, porque eram diferentes dos colores que temos acá. Ela disse que o verde que estava aí era um verde vivo, era algo diferente. Era algo que não estava manchado por el pecado. Aún as colores de las coisas em estes mundos que não caíram em el pecado são diferentes. E as aves gorjeavam um dulce canto. O cantar de los pájaros é diferente. Seguro que estão mais felizes, mais alegres. Agora, eu me quedo imaginando, porque escutar pájaros cantar hoje já é uma coisa hermosa. É muito lindo, não? Há um irmão que eu gravo algumas orações, eu faço orações e gravo as orações e me envia as orações. E este irmão vive em el campo. E mientras o irmão está orando, eu escuto por detrás os pájaros que estão cantando. E me deleito com o cântico de los pájaros. Agora a irmã White disse que algo especial havia aí com esses pájaros deste sítio que havia visitado. Outra coisa interessante, primeiro Testemunho Seleto, siga aí o mesmo livro, tomo 1 de Testemunho Seleto, página 95. Os moradores de aquele lugar eram de todas estaturas, nobres, majestuosos e hermosos. Você pensa que você é bonito? Que você é bonita? Dijo a irmã White que quando ele chegou allá, em este país, este mundo, ele disse que aí viu gente bonita. Aí sim eram hermosos. Eram muito mais bonitos que nós outros. Nós outros já somos bonitos, não? Pero eles são mais bonitos todavia. Levavam a manifiesta imagem de Jesus, e seu semblante refulgia de santo júbilo, como expressão de la libertad e dicha que em aquele lugar desfrutavam. Disse mais:
Le preguntei a uno de ellos por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra. E me respondió, hemos vivido em estricta obediência a los mandamentos de Deus e não incurrimos em desobediência como os habitantes de la tierra. Aí está o secreto de la belleza de los habitantes deste mundo. Obediência a Deus. Bueno, aqui está uma lição para nós outros. Já não necessitamos gastar muito dinheiro com produtos de beleza. Vamos a obedecer a Deus que nos quedamos com o semblante, com o rosto mais bonito. Irmãos, em el universo há diferentes tipos de galáxias. Aqui vemos uma que os científicos lhe chamam de galáxias espirales. São mais redonditas, não? São essas galáxias espirales. Mas há diferentes. Galáxias elípticas. São estas também redonditas, mas um pouquinho diferente. Galáxias irregulares. Estas que não têm uma forma definida. E Deus, irmãos, você sabe o que é uma galáxia? Vamos estudar um pouquinho mais acerca disso depois. Vamos comentar o que é uma galáxia. Irmãos, é algo tremendamente grande, uma galáxia. Pero, aunque é tão grande assim, Deus é muito mais grande. Ele é o que controla todas as galáxias. Em Job capítulo 7, verso 17, diz assim, que é o homem para que lo engrandezcas, para que pongas em ele tu coração. O salmista, quando entendeu um pouquinho da grandeza de Deus, ele perguntou, que é o homem? Como pode que Deus todavia pongas atenção em el homem, em el ser humano, que é tão pequeno? E Deus é tão grande, como pode que acorda-se del homem para que pongas em ele tu coração? O salmista disse, Deus não só se acorda del homem, pero pone su coração em el homem, se preocupa com el homem. É algo maravilhoso, irmãos, quando entendemos quão grande Deus é, o Deus que servimos, é de verdade admirável que todavia se acorda de nós outros. Job 25:6, quanto menos é o homem que é um gusano, e el hijo del hombre também gusano. Irmãos, quando eu leía isto, eu pensava comigo, como pode que Job chama nós outros de gusanos? Fomos criados em a imagem de Deus. Eu me quedava ofendido com Job. Dizia, me chama de gusano. Eu sou filho de Deus, a imagem de Deus. Até que eu entendi a grandeza de Deus, e eu entendi de onde Job sacou isto. Irmão, Deus nos hace hijos de Ele por sua misericórdia, porque é um amor que não se pode explicar. Pero a verdade é que quando entendemos a grandeza do universo, penso que chamar-nos de gusano, todavia, está bueno, demasiado bueno. Somos mais pequenos que um gusano. O telescópio espacial Hubble descobriu que poderiam haver 125 bilhões de galáxias em el universo. 125 bilhões de galáxias em el universo. Pero, aún mais, disse assim, algumas galáxias têm mais de 200 bilhões de estrelas. Vamos fazer a conta. 125 bilhões de galáxias vezes 200 bilhões de estrelas, quanto dá? Demasiado grande, não lo sei. São muitas galáxias, são muitas estrelas, demasiado grande o número das estrelas. E sabe o que passa? Salmo 147, verso 4, diz assim, Ele cuenta o número de las estrelas, a todas elas chama por seus nomes. Este é o Deus maravilhoso, o grande Deus que servimos nós outros. Ele sabe, conhece cada uma de elas e chama cada uma por seu nome. Irmãos, antes de entender isto, eu já me maravilhava que Deus conhece cada habitante do mundo e chama cada um por seus nomes. Sabe quantos cabelos temos em nossas cabeças? Pero, irmãos, quantos somos em este mundo? Pouco mais de 7 bilhões. E agora, esta grande quantidade de estrelas que nem pude fazer a conta,
de tantas que são, e diz a Bíblia que Deus conhece cada uma delas, Ele ama cada uma por seus nomes. Bueno, para entendermos um pouquinho o que é uma galáxia, aqui está uma foto da galáxia que vivimos nós outros. Como se chama a galáxia que vivimos? Via Láctea. Bueno, aí está uma seta que está apontando para onde está o Sol. Uma flecha. Uma flecha que apunta para onde está o Sol. E não nos é possível ver o Sol aí. Podemos ver o Sol onde está aí? Não. Por quê? O Sol é tão pequeno dentro de nossa galáxia que nenhum podemos ver o Sol nesta foto. Ora, irmãos, sabe quantos planetas Terra podemos meter dentro do Sol? 1.300.000 planetas Terras podem ir adentro do Sol. Se o Sol é tão pequeno dentro da galáxia da Via Láctea, que é a Terra? Nada. E se a Terra já não é nada dentro da galáxia, da Via Láctea, que sou eu? Um gusano. Como diz o Rob. E Deus liga e me chama de hijo. É algo maravilhoso, irmão. Não se pode explicar tão grande amor. Como um Deus tão grande que controla todas as galáxias. E pode que haja 125 bilhões de galáxias como esta. E Deus todavia se preocupa comigo, se preocupa com você, que somos tão pequenos. Salmo 144, versículo 3, diz assim: Jeová, que és el hombre para que em ele penses, o el hijo de hombre para que lo estimes. O salmista se quedava maravilhado quando pensava que um Deus tão grande como o Deus do universo pudera todavia acordar-se de nós outros e pensar em nós outros. Pero ele não só pensou, como enviou seu Hijo para que pudera resgatar nós outros do pecado. Irmãos, em el universo existem muitas outras galáxias. Algumas são numeradas, algumas que a NASA já las pudo encontrar, las nombraram. Há uma galáxia chamada Galáxia M81. Há uma outra, NGC 4038. É uma irregular. E há galáxias, quando se mira as fotos de los telescópios, as galáxias têm diferentes colores. E essas são as colores que nossos olhos, que os telescópios podem ver. Pero há colores que não podemos ver. Todavia, com a visão que temos, os telescópios que temos, não são suficientes. Pero quando Deus nos restaure a visão, como tinha Adão em el jardim del Éden, não necessitaremos de telescópio para ver estes mundos. E vamos a ver colores que hoje não vemos. Há uma outra que está verde aí. Sim, mira esta, colores diferentes que aparecem nas galáxias. Uma mais, sim, outra mais. Mira, irmãos, como há estrelas, mundos em algumas dessas galáxias. Cada puntito de esto é uma estrela, um mundo que está em esta galáxia. Mundos coloridos, diferentes colores. Agora, um texto dele, tomo 1, de Testemunho Selecto, seguindo que estávamos lendo, a profetisa dijo que depois que visitou esta cidade, este mundo, com o ángel, é isso um pedido ao ángel. Diz assim: supliquei a mi ángel acompanhante que me deixara permanecer em aquele sítio. Não podia sofrer o pensamento de volver de novo a este tenebroso mundo.
Nós outros salimos afuera, miramos o dia, o sol, e nos parece que está bonito, não? Que dia bonito, lindo. E a profetisa disse que quando, depois de visitar este mundo, quando mirou para o planeta Terra, disse, eu não quero volver. Está muito oscuro allá. E pediu ao ángel, não me deixe quedar aqui. O ángel me dijo, entonces, debes volver. E se eres fiel, tendrás com os 144,000 o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra de las manos de Deus. Irmãos, visitar todos os mundos. Você já pensou em fazer um viagem fora do planeta Terra? Era por volta de 2003, creio, e no início dos anos 2000, do século 21, não? A NASA estava planeando fazer um viagem para a Luna outra vez. E desta vez estavam dispostos a levar, não me acordo se eram 3 ou 4 pessoas que não eram astronautas. Iam levar algumas pessoas com eles que não eram astronautas. Pero em este tempo, irmão, já há muito tempo, cerca de 20 anos, mais ou menos, eles estavam cobrando $1 milhão. E havia, irmãos, uma lista tremenda de gente que queria ir. E que estavam dispostos a pagar $1 milhão para um viagem à Luna. E eu me quedei imaginando como há tanta gente com dinheiro, não? Pero eles iam fazer uma seleção. A pessoa tinha que ter certas condições físicas para poder fazer este viagem. Estavam se preparando, pero depois não sei o que passou, um câmbio, não fizeram este viagem. Pero havia gente que estava, muita gente, disposta a pagar $1 milhão. E vocês sabem o que passa com estas naves que vão ao espaço? Algumas vezes. Quando se vão, quase sempre se vão bem. Pero quando estão regressando, esse é o perigo, não? Quando regressam em la atmosfera, que estão regressando a nossa atmosfera, o que passa com algumas? Se explotam, se destruem. E quem está dentro, se vai, não? E eu me quedei pensando, eu não quero nem que me permitam, de graça eu não vou em um viagem deste. Porque eu tenho um viagem muito mais interessante para fazer, e que é por graça. Segura, não se vai explotar. Então, eu vou esperar um pouquinho mais. Vou ahorrar $1 milhão, que não o tenho, e vou esperar um pouquinho mais e vou fazer um viagem que é muito mais seguro. O próximo slide, tenho a fonte, creio que me olvidei de cambiar aqui, mensagem para os jovens, é livro, página 254 na versão em inglês. Diz assim, todos os mundos, através de la imensidade, ocupam a atenção del Padre e del Hijo. Cristo está intercediendo em favor del hombre, e a ordem de los mundos também é conservada por sua obra de mediação. Mano, isto é algo profundo, só isso dá um outro sermão, não? Que a intercessão de Cristo é por el ser humano, pero também é o que sostém os demais mundos. Não são esses temas de suficiente magnitude e importância como para ocupar nossos pensamentos e atrair-nos ao reconhecimento e à adoração de Deus, a Deus? Então, irmãos, disse a inspiração aqui que nós outros devemos pensar um pouquinho mais, ou muito mais, não? Acerca destes temas do universo. O fato que a morte de Cristo em el Calvário ha salvado, fuera para salvar os seres humanos, pero também sostém, esse trabalho sostém todo o universo. Aún os mundos não caídos são sostenidos por la mediação de Cristo, por el trabalho de Cristo. É algo muito profundo, muito hundo. Algo que devemos meditar de la inspiração e pensar um pouco mais em las obras de Deus. Pero el mundo nos quer chamar a atenção, nos distrair, de tal maneira que não tengamos tempo para pensar em estas coisas. Hollywood está alienando nossas mentes de coisas
Tem tanta coisa na internet, não? Tem tanta coisa que nos impedem muitas vezes de ler a palavra de Deus, de estudar. Há livros maravilhosos como Deseado de todas as gentes, História da Redenção. Pero quase não nos sobra tempo mais, não nos lega o tempo para pensarmos nestas coisas, ler acerca da redenção, das provisões de Deus para o universo e para nós outros. Pero Deus nos ama e nos disse: vamos, hijo meu, hija minha, tenha mais tempo para mim, medite em las obras de mi mano e você vai entender um pouquinho mais do amor que tenho por você. Comentário bíblico, tomo 7, página 990. Habla acerca de viagens que vamos fazer hacia outros mundos. La multitud de redimidos viajarão de um mundo hacia outro. Gran parte de seu tempo será empleado em descobrir os mistérios da redenção. Há coisas que não entendemos acerca de Deus, do amor de Deus, do mistério da redenção. Pero digo que vamos sair viajando de um mundo hacia outro, para entendermos um pouco melhor o amor de Deus por nós outros. Aqui estamos começando a escola, pero vamos seguir estudando por la eternidade. Irmãos, agora quando habla de viagens, eu me imagino a que velocidade vamos a viajar? A que velocidade? Porque, segundo os científicos, irmãos, o primeiro planeta fora de nossa galáxia está a 4.000 anos-luz de distância de aqui. Irmãos, se falarmos que o planeta mais cerca de nós outros está a 4.000 anos de viagem de nós outros, é muito tempo, não? 4.000 anos é muito tempo. Pero não são 4.000 anos, irmãos, normais, são 4.000 anos-luz. Sabe o que é um ano-luz? É viajar por um ano em la velocidade da luz. É tão largo o percurso que tiveram que sair com o ano-luz para que puderam expressar mais ou menos. Está difícil para minha mente compreender todo isso. Pero estaríamos viajando em la velocidade da luz. Quão rápida é essa luz? Estou aqui. Se eu aperto um botão acá e tiver conexão, quanto tempo levaria para prender uma luz que tiver em Canadá ou Estados Unidos? Segundo, não? Já. Essa é a velocidade da luz. 4.000 anos viajando em esta velocidade para chegar ao planeta que está mais cerca de nós outros, fora de nossa galáxia. É algo tremendamente lejos. E aí diz a inspiração que nós outros vamos sair viajando de um mundo a outro mundo, estudando, aprendendo do amor de Deus e das maravilhas do mistério da redenção. Então, irmãos, que velocidade vamos? E no próximo slide aqui temos algumas das velocidades que conhecemos. Velocidade del sonido, 1.238 km por hora. Está muito despacio, não? Não serve. Velocidade de um projetil, 3.300 km por hora. Também está despacio. Já me serve, eu poderia ligar aí a minha casa amanhã, né, em 2 horas, não? Já, pero para os viagens que vamos fazer por el universo está muito despacio. A velocidade da luz, 300.000 km por segundo. Bem rápido isto, mas todavia não é suficiente. De uma nave espacial, 28.000 km por hora. Distância da Terra à Lua, 384.403 km. Tempo em que a luz chega da Lua à Terra, 1 segundo ponto 27. É bem rápido, não? Pero
para viajar a outros planetas fora de nossa galáxia, todavia não sirve, é despacio, está muito despacio. Então, irmão, que velocidade vamos viajar para visitar outros mundos? É uma velocidade que nós outros não conhecemos, só Deus conhece. É a velocidade que viajou o ángel que saiu do terceiro cielo para falar com Daniel. Daniel começou sua oração, estava orando. Quanto tempo você pensa que Daniel orou? 5 minutos, quizá? 10, 15? Eu não sei quanto tempo Daniel orou, mas o ángel já estava aí esperando. Daniel, termina que estou aqui esperando, tenho outras coisas para fazer. Nenhum havia terminado a oração e o ángel estava aí. Então, para nós outros, teletransportação é uma ficção, mas não para Deus. Essa é a velocidade de Deus, teletransportação. E o momento, liga. Não importa a distância. Então, irmãos, Deus nos vai dar este privilégio de viajarmos de uma parte para outra. Patriarcas e Profetas, página 56, diz assim: o universo inteiro se maravilhou ao ver que Cristo devia humilhar-se a si mesmo para salvar al hombre caído. El hecho que aquele que havia passado de uma estrela a outra, de um mundo a outro, dirigindo-lo todo, satisfazendo, mediante sua providência, as necessidades de todo ordem de seres de sua enorme criação, conscientice em deixar sua glória para tomar sobre si a natureza humana, era um mistério que todas as imaculadas inteligências de los outros mundos desejavam entender. Nenhum dos habitantes de los mundos que não caíram em pecado, que tem sua mente com uma capacidade tremenda, muito mais grande que nós outros, não puderam entender o mistério da redenção. Dije que eles queriam entender como um Deus tão grande como nosso Deus poderia se fazer tão pequeno para nascer como um homem em um mundo caído. E nós outros, às vezes, queremos entender a Deus, não? Queremos entender os planos de Deus. Mas é impossível. Deus é muito grande para que podamos entender. Quando estudamos o universo, entendemos um pouquinho da grandeza de Deus. A Espírito de Profecia habla de la habitação de los santos. Diz assim: aí vi belíssimas casas que pareciam de plata, sostenidas por 4 colunas engastadas de preciosas perlas, muito admiráveis à la vista. Estavam destinadas a ser residências de los santos. Essa é a casa que Deus tem preparada para você e para mim. Um dia eu estava viajando com um jovem em Canadá, por dentro de uma parte de Toronto, e eu estava manejando o auto, e de repente o jovem se parou, saiu com o auto ao lado da pista, parou e disse: não, esta eu tenho que ver. E regressou e mirou adentro assim, havia, irmãos, uma casa, uma entrada em la propriedade e uma casa que estava aí, muito hermosa. E o jovem, aunque cresceu aí em Norte América, se admirou da casa que estava aí. Muito linda a casa, algo hermoso. E vemos essas casas hermosas aqui no mundo, nos admiramos, pero lo que Deus tem preparado para nós outros é muito melhor. Eu nunca vi aqui uma casa que tivera engastada de preciosas perlas. Não, pero aí Deus tem uma para mim, me esperando. E creio que é muito mais hermosa que a casa que vimos aí em Toronto. Primeiros Escritos, página 19. Niños com alas. Los pequeñuelos trepaban por los montes, o se lo preferían, usaban sus alitas para volar hasta la cumbre de ellos e recoger flores que nunca se marchitarán. Você entende isto? Como pode? Se sacamos uma flor desta aqui, de aí quando for amanhã já está marchitada.
Pero allá en el cielo dije que los niños se van a recoger las flores, seguro que van a traer para la mamá, ¿no? Entrega para la mamá la flor, la madre pone ahí em um vasito e nunca se marchitarão. Não vai haver morte em la nueva terra. Pode sacar as flores, não morrem, aí se quedam vivas. Com suas alitas, aí imaginamos, não? Os ninhos com suas alitas bolando por aí. Irmãos, um dia muito pronto, Jesus regressará a este mundo para nos levar para viver com Ele em um mundo muito melhor que este, onde vamos ter o privilégio de fazer estes viagens com Jesus. E eu quero mais que tudo, irmãos, que este dia chegue e que eu esteja lícito para viajar com Jesus para a nova terra, para o céu, onde vamos passar com Ele por 1000 anos e depois entrar na nova terra. Essa é a promessa de Jesus Cristo, que um dia muito pronto Ele vendrá. Mateus 25:34 diz assim: Então, o Rei dirá a los de sua direita: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde a fundação do mundo. Eu quero mais que todo estar aí, irmãos, em el lado direito e escuchar a voz de Jesus Cristo me chamando para sair com Ele deste mundo de pecado, para viver com Ele para sempre em la eternidade. Hoje miramos aqui um pouquinho das coisas que Deus nos pode dar. E quando miramos, entendemos a grandeza de Deus e o que Ele tem em suas mãos para dar a nós outros. Como podemos nós outros, todavia, nos preocupar demasiadamente com as coisas deste mundo? Como podemos cambiar o que Deus tem para dar para nós outros por as coisas que este mundo nos pode dar? Se elegimos o mundo, vamos receber o que o mundo nos pode dar. Pero se elegimos a Jesus Cristo, vamos receber o que Deus nos pode dar. Sabe, muitas vezes aqui em este mundo parece difícil servir a Deus, porque há um custo para caminhar com Jesus. E muitas vezes nos parece difícil, parece que é muito. Pero quando entendemos o que Deus tem para nos dar, vemos que todo aqui é tão pequeno, coisas que damos tanta importância, coisas por as quais peleamos hoje em dia cá. Quando chegarmos ao céu, vamos dizer quão tontos éramos nós outros estar peleando por estas coisas tão pequenas. A irmã White disse que em esta visão, que a tuvo que foi levada a este outro mundo, encontrou irmãos aí que já haviam falecido. Tuve esta visão que chegou ao céu e os irmãos haviam ressuscitado, estavam aí em esses novos mundos. E ela disse que quando falou com os irmãos perguntaram para ela: "Que passou depois que nós outros morimos?" E ela disse que pensou em contar para eles as dificuldades, os problemas que a igreja passou, que os irmãos passaram, os sofrimentos. E ela disse que teve vergonha de falar, porque pareciam tão insignificantes, tão pequenas, as pruebas, as dificuldades, que dava vergonha de falar acerca destas coisas, comparado com a beleza do céu. E ela disse que quando perguntaram para ela, pensou em falar, teve vergonha, então que falou ela. Vida e Ensino, página 61. Aleluia. Muito pouco nos ha costado el cielo. Pulsamos entonces nuestras harpas gloriosas, e sus ecos resonaram em las bóvedas del cielo. Ela disse que em vez de expressar os sofrimentos, as dificuldades, disse que era tão insignificante que ela começou a alabar a Deus, dar glória a Deus, e disse: não passou nada. Foi muito pouco que nos custou. Então, essas coisas que hoje parecem tão grandes para nós outros, parece que derramos tanta coisa, que são tão importantes, são como nada, quando comparado com a beleza do céu, com a felicidade de estar aí, em la nova terra. Queridos irmãos e irmãs, ninhos, jovens, Jesus vendrá pronto para nos levar para este mundo que é muito melhor que é o mundo que vivimos hoje em dia. Quer você estar allá com Jesus?
eu também quero. E eu quero dizer a você algo mais. Que Deus quer que você esteja lá, allá. Porque Deus ama você mais que qualquer coisa neste mundo. Eu sei que você não pode entender, eu não te posso explicar o amor de Deus. Pero este amor é real. É tão real que dia Deus descendeu do céu para viver aqui, morir em uma cruz, para poder levar você para estar vivendo com Ele na eternidade. Que Jesus seja uma realidade em sua vida, em minha vida. Não tarde tu decisão. Entrega tu coração a Deus. Haga um compromisso com Deus, com a igreja de Deus. Siga adelante com Jesus, mirando al blanco, que é receber a recompensa final. Fazer este viaje por el universo com o Senhor Jesus Cristo. Que isto seja uma realidade em sua vida, em minha vida. Amém.